Bom, gente, inicialmente, né, eu venho aqui mostrar o meu plano de aula para vocês. Eu sou Juliana da Conceição dos Santos, sou professora da Escola Família Agrícola dos Focais do primeiro ano do ensino médio de Química. Nossa aula tem como tema a tabela periódica e vai ter como objetivo geral compreender características básicas dos grupos da tabela periódica. Como específico, a gente vai ter compreender a divisão dos grupos da tabela periódica, identificar características de cada grupo e caracterizar os elementos dos grupos metais, ametais e gases nobres. Como conteúdo programático, a gente vai ter o grupo dos metais e ametais e gases nobres. Bom, como vai dar o procedimento metodológico? Inicialmente, a gente vai realizar uma aula, né, e vai iniciar com uma conversa a respeito do conteúdo abordado na aula passada, para ser melhor, né, para relembrar os alunos e até melhorar o seu conhecimento prévio. Depois, a gente vai realizar a exposição do tema, né, explicando cada grupo com suas características e exemplificando com materiais do cotidiano. E logo em seguida, a gente vai concluir a nossa aula e vai finalizar com a atividade para casa, na qual, nessa atividade, a gente vai estar pedindo que seja feita a leitura do conteúdo do livro didático que será abordado na próxima aula, para que seja feita uma discussão na próxima aula. Como método de avaliação, a gente vai avaliar o desempenho do aluno, né, por meio da participação em sala de aula, de forma a ser observado o domínio e conhecimento do conteúdo e por meio das dúvidas sanadas entre professor e aluno, né? Isso tudo conta na hora da avaliação do aluno. Não somente a prova, mas todo o aparato que se é realizado na sala de aula conta como uma avaliação. E por fim, os recursos didáticos que a gente vai utilizar, né? Vai ser o livro didático, o caderno, o pincel e o quadro e o apagador. E essa é a referência do livro didático que eu utilizei. Então, esse é o nosso plano de aula. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Juliana. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada, que é tabela periódica. Na aula passada a gente já abordou, né, a introdução à tabela periódica, entre outras coisas. E hoje a gente vai falar de alguns dos grupos que são encontrados na tabela periódica, que é o grupo dos metais, dos ametais e dos gases nobres. Bora lá? Bom, para iniciar eu trouxe alguns pontos, né, que foram discutidos na aula passada. O primeiro ponto, né, que a tabela periódica ela foi feita a partir de que os cientistas proporam formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. Foi uma necessidade dos cientistas organizar esses elementos químicos que eles tinham conhecimento para poder até facilitar no estudo deles, né? Então foi uma forma que eles encontraram para poder organizar esses elementos químicos, como a gente viu na aula passada. A tabela periódica ela foi desenvolvida pelo químico Mendeleev, né, lá em 69, e foi sendo aprimorada ao longo dos anos até a sua forma atual, ou seja, ele desenvolveu a tabela periódica, só que de lá para cá a tabela periódica ela passou por algumas mudanças, né, até na forma que a gente conhece hoje em dia, que é a forma atual da tabela periódica. E na tabela periódica, os elementos químicos, eles são colocados em ordem crescente de número atômico, ou seja, eles são organizados de forma crescente, conforme o número atômico está lá. Ele inicia pelo hidrogênio, que tem um número atômico, e a gente vai ver mais para frente qual é o que termina, né? Os elementos químicos da tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos, que são os metais, os ametais, que também podem ser chamados de não metais, os semimetais, os gases nobres e o hidrogênio. Hoje a gente vai estudar apenas 3, que são os metais, os ametais, que também podem ser chamados de não metais, e os gases nobres. Os demais grupos a gente vai ver na próxima aula. E atualmente a tabela periódica ela possui 118 elementos químicos, os quais estão em ordem crescente de número atômico, como eu acabei de relatar, da esquerda para a direita. Iniciando no hidrogênio, lembra que eu falei agora há pouco, que tem um número atômico igual a 1, e termina no recém-incluído organessônio, que tem um número atômico igual a 118. Vocês estão vendo aí? Iniciou no 1 e terminou no 118, né? Como eu falei, na ordem de número crescente do número atômico.
Bom, e aqui na tabela periódica eu trouxe para vocês verem. Observem aí que de verdezinho bem em cima tem o hidrogênio, inicia aí e termina lá embaixo no organessônio, que é o 118, lá de azulzinho lá embaixo. E a tabela periódica é dividida em 7 períodos ou séries, que é de forma vertical. Se vocês pararem para contar, tem 7. Então, pode ser chamado tanto de período como de série. E em 18 famílias, né? Que vocês contarem também das 18 famílias, na ordem horizontal. Como eu já falei, o número atômico aumenta de 1 em 1, ou seja, de acordo com o número atômico vai sendo feita de forma crescente, né? Bom, e agora a gente vai abordar um pouco sobre os grupos que eu trouxe hoje para apresentar para vocês, que são os que eu já relatei. A gente vai iniciar falando algumas características deles. Vocês podem estar acompanhando também no livro didático, né, que tem mais características, e é o essencial que vocês façam, né? Vai intercalando a aula com o livro didático para aprimorar o conhecimento de vocês. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar do grupo dos metais, né? E é o primeiro grupo que a gente vai estudar. Bom, o grupo dos metais, a maioria apresenta-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, né, que ele vai se apresentar de forma líquida. Possui uma cor brilhante, vocês podem estar observando na imagem ao lado que eles são reluzentes, é como se tivesse um reflexo neles. Observem essa fiação, esses parafusos, essas polcas, né, aí, são todos de cores brilhantes, né? São bons condutores de calor e eletricidade. Então, por exemplo, se uma panela de pressão está no fogo, né? E aí você pôr a mão nela, você vai se queimar. Isso por quê? Porque a panela de pressão é feita de metal. E eles, né, são bons condutores de calor e eletricidade. Então, aí é um exemplo, né? São bem maleáveis, né? Ou seja, são fáceis de ser moldados. São fáceis de ser moldados, né? Então, fiação, essa fiação que vocês estão vendo na imagem, foi contorcida, né? Então, é fácil de ser moldada. Fiação, portões, várias outras coisas que são feitas de metais, que são fáceis de ser moldados, né? E esses são o primeiro grupo, né? Que são o grupo dos metais que a gente vai abordar. E tem essas características. Vamos dar continuidade, né, no próximo grupo. Bom, o próximo grupo são o grupo dos não metais, né? São chamados assim por terem propriedades opostas dos metais. Então, os metais são o que a gente acabou de estudar. Então, os não metais, eles são o contrário dos metais. Ou seja, eles não são bons condutores de eletricidade, nem de calor. Eles não são maleáveis. Então, se você for tentar, como é que eu digo? Se vocês forem tentar pegar no não metal, malear ele para que ele altere a sua forma, ele vai se quebrar, vai ficar se tornando em pequenos pedaços, assim como está na imagem aí, um exemplo de não metal, que é o enxofre, né? Bom, e eles não podem se transformar em fios finos, ou seja, eles não são maleáveis. Se você for, como eu acabei de falar, se você for tentar moldar, não vai conseguir, porque eles não conseguem. E não são brilhantes quando sólidos, como vocês estão vendo na imagem. Eles não são brilhantes, não são reluzentes como nos metais. Eles são um pouco opacos, né? Não tem muito esse brilho. Eu trouxe só algumas características dos não metais para vocês também irem acompanhando o livro didático. Vamos para o próximo grupo, né? Bom, o próximo grupo são os gases nobres. Como já disse, né? Gases nobres. Quando falo em nobreza, o que remete a vocês? Para mim remete realeza, reis, rainhas, príncipes, princesas. São as pessoas que estão lá em cima, né? Que são difíceis de ver, de conviver, de tocar, de pegar. São mais assim entre eles, né? A questão da nobreza. E assim são os gases nobres, né? Eles são elementos considerados instáveis e não radioativos, o que significa que eles não reagem muito com outros elementos, eles não são de se misturar com outros elementos. Daí, então, por isso o nome, né? Gases nobres. E eles também são inodoros e incolores, eles não têm cor e nem cheiro, né? Observe na imagem ao lado aí.
Eu tenho certeza que vocês já viram essas cores em alguns letreiros, em algum lugar no caminho. E essas cores se dá pela questão que é feito isso do pó dos gases nobres, que vai gerar isso daí que vocês estão vendo na imagem, que é utilizado muito hoje em dia em letreiros, em questão de tecnologia de informática, essas coisas assim. E agora eu vou mostrar para vocês uma tabela, para vocês verem onde fica localizado a questão de cada grupo. Bora lá. Aqui eu trouxe para vocês a divisão dos grupos, né? Como vocês podem ver, de verde está localizado os metais, de amarelo os ametais ou os não metais, e de vermelho os gases nobres. Então, tá a divisão dos grupos para vocês. Notem que tem um quadradinho amarelo aqui no grupo dos metais, que é o hidrogênio, porém ele não é considerado metal. O hidrogênio ele é único exclusivamente, né? Ele é um hidrogênio. Então, ele não se encaixa em nenhum desses outros grupos. E é isso, gente. Foi isso a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua o conteúdo. A gente vai abordar os demais grupos. E para a próxima aula, eu quero que vocês leiam o que está no livro didático sobre o assunto de tabela periódica. E tragam pontos anotados para na próxima aula a gente iniciar com a discussão e relembrando o que a gente estudou hoje. Essa vai ser a tarefa de casa para vocês relerem o que foi apresentado hoje e estudarem um pouco sobre o que a gente vai ver na próxima aula, que são os demais grupos. Era isso e até a próxima aula.